Glória a Deus. Estão aí agora nos assistindo, nos acompanhando. Lembrando que nós estamos aqui direto da igreja nessa sexta-feira para falar de fé e esperança para o seu coração. Eu tenho aqui comigo a palavra de Deus e eu quero convidar você agora de casa a assistir conosco uma boa palavra de fé dirigida agora diretamente para o seu coração. Eu não sei de onde você, nesse exato momento, está nos acompanhando. Você pode deixar agora o nome da sua família para a oração da fé. Daqui a pouquinho eu estarei fazendo uma oração de fé para o teu coração. Lembrando que eu tenho aqui comigo um copo com água. Eu tenho aqui comigo um copo com água, aonde daqui a alguns minutos eu estarei fazendo uma boa oração ao seu favor. Eu tenho aqui o copo com água. Se você puder aí agora, você que me assiste de casa, você que me assiste agora aí do teu lar, hoje é sexta-feira, muitas pessoas já estão em casa preparando aí para esse final de semana, muitas pessoas, eu digo porque algumas pessoas ainda trabalhando, principalmente aqueles da área do serviço público, aquelas pessoas que trabalham na área da saúde, na área da segurança pública, há muitas pessoas ainda prestando o seu serviço. E eu quero fazer uma oração por todos os seus familiares que mesmo nesse tempo de quarentena têm sido heróis, têm ido à batalha, têm ido à labuta, têm ido às guerras diariamente do dia a dia para nos proporcionar o bom andamento do nosso país. E queremos também orar para que logo volte todas as coisas, para que logo volte você também professor, você também amigo obreiro, amigo pastor, você que é membro, da igreja, não vê a hora como eu, poxa, que saudade eu estou de estar na igreja com aquelas pessoas aqui e a gente poder ensinar, porque esse é o verdadeiro chamado que Deus nos deu. Então prepare aí o seu copo com água, porque iremos fazer uma oração. Você sabe que a oração ela é poderosa, a oração ela é a nossa maior arma, e é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com você nesse exato momento. Eu tenho aqui comigo a Bíblia em Salmos 34, um salmo de Davi, no Salmo 34, versículo 19, você que está me acompanhando agora, não saia daí. Se você puder compartilhar essa live com alguém, compartilhe aí agora, porque nesse momento, igreja, nome, placa, denominação, tudo isso agora fica de escanteio. Agora é um momento onde a presença de Deus verdadeiramente ela tem que ser valorizada. Agora é o momento que nós esquecemos títulos e prezamos apenas agora o bom andamento da palavra e o ensino da palavra. E eu estou aqui agora em pleno exercício do meu ministério. Eu sou o pastor Israel Rodrigues, eu sou o pastor aqui de São Carlos, e eu quero poder dividir uma palavra de fé falando com você sobre 3 tipos de tempestades que eu e você enfrentaremos, ou você já está vivendo por elas. Bom, eu quero de início já de antemão falar o que a palavra de Deus fala sobre tempestades. Há muitas pessoas que em meio à tempestade, ela até coloca em dúvida a existência de Deus e também a sua soberania. Há muitas pessoas que diante de uma guerra espiritual, ou um levante maligno, ou um problema, uma rebordosa, ela coloca em dúvida a soberania de Deus, a proteção, o auxílio, às vezes até a própria palavra. Existem quem diz, pastor, vale a pena realmente orar? Porque se Deus existisse, pastor, por que tantas coisas, tanto sofrer, tantas batalhas? Sendo que o próprio Deus disse, errais por não conhecer as Escrituras. Nós erramos por não conhecer ou não buscar aprofundar as Escrituras. Bom, há muitas pessoas que buscam até se aprofundar, mas se aprofundam em coisas erradas. Há pessoas que procuram conhecimento, mas procuram para o lado errado.
Existem dois tipos de conhecimento, o bom e o ruim. Tanto é que até nesse mundo aí de tecnologia, existe a boa internet, aquela internet de conhecimento, que a pessoa busca o conhecimento, mas existe aí até coisas aí erradas, coisas negras mesmo, coisas terríveis. Há uma parte da internet que a gente ouviu falar muito, né, naquele, infelizmente, aquele incidente que teve no colégio, aqui mesmo em São Paulo, a gente percebeu o quanto as pessoas às vezes têm acesso a um conhecimento da internet pelo lado negro, salvo engano aí até o nome Deep Web, alguma coisa assim. Então, para o mundo também espiritual é da mesma maneira. Existem muitas pessoas se aprofundando, mas eu não posso apenas me aprofundar naquilo que me afunda mais, eu tenho que me aprofundar naquilo que é bom. E o próprio Jesus declarou isso. Qual é o nosso maior erro, pastor Israel? Em não conhecer as Escrituras. Por que o senhor diz isso? Porque o Salmo 34, 19 diz assim: muitas são as aflições do justo. E o texto aqui, ele não coloca apenas uma tipificação de problema, e nem tampouco o salmista está colocando aqui apenas um lado da vida, e nem um pouquinho. Seria maravilhoso se esse texto a gente lesse ele dizendo assim: o justo não vai ter mais trabalho, família, e assim sucessivamente. O próprio apóstolo Paulo em Romanos, ele aconselha os romanos, ali os irmãos de Roma, dizendo o seguinte: olha, que diremos nós diante dessas coisas aí? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O que vamos dizer diante dessa pandemia, pastor? O que diremos diante a mentiras, a falsidades, a levantes, a desempregos? Que se Deus, Ele é por mim, por você, ninguém na face dessa terra ou no mundo espiritual podem lutar contra nós. Ele ainda chega a afirmar dizendo: bom, se o nosso Deus não poupou o seu próprio filho, antes ele nos deu o seu filho, juntamente com o seu filho, ele nos dará todas essas coisas. Olha, Deus, ele não vai negar o teu milagre. Ele ainda prossegue dizendo: o que vai nos afastar do amor de Cristo? Será o porvir, o futuro? Será que o que vai nos afastar do amor de Cristo são anjos? Será que o que vai nos afastar é as tribulações? Bom, há muitas pessoas, por ela não ter um pleno conhecimento da palavra, qualquer tipo de problema que grite do lado dela, já é suficiente para colocar em dúvida o seu crer, o seu Deus, a sua fé, a soberania dos céus, e assim sucessivamente. Paulo está dizendo: olha, ninguém vos afaste do amor de Cristo, ninguém vos afaste da presença de Deus. Eu não posso permitir que nada pode me abalar. Por isso Davi está sendo claro, é o nosso ponto de partida. Pastor, nessa face dessa terra, nessa minha missão terrestre aqui, como será? Muitas são as aflições, mas o texto não termina aí, e isso que me faz alegre, isso que me motiva a vir aqui e compartilhar fé, porque ele termina o texto dizendo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livrará. Deus há um livramento, uma saída para a sua vida. Eu quero que você aí mesmo, na tua casa, você que está assistindo, você possa dizer isso. Diga: Deus vai me livrar. Alguns dizem até: Deus que me livre, pastor. E que Deus te livre. Que Deus possa executar nesse exato momento, da esperança de que o trabalho voltará tudo ao normal. Daqui a pouquinho, pastor, notícia de que a coisa piora. E pastor, está tudo incerto. E Deus está dizendo: as aflições dos justos serão muitas, mas Deus vai nos livrar. E essas aflições, ela vem em vários âmbitos. Existem vários tipos de tempestade. E o que o bacana é que Deus, Ele não vai impedir de muitas coisas acontecer, mas Ele vai produzir armas. Ele vai produzir armas por onde eu e você
irá poder pelejar, guerreirente, que uma arma, uma ferramenta usada para neve, não vai resolver nas tempestades que nós temos aqui. O problema não é as tempestades, mas as armas que eu estou usando. O problema não é a luta que vai se levantar, mas quais as estratégias, quais as armas você tem utilizado para vencer as suas tempestades. Eu quero falar de 3 tipos de tempestade, e todas elas, uma diferente da outra. Como no livro de Jonas, capítulo 1, a Bíblia fala de uma tempestade que esse homem viveu, e essa tempestade, ela é ocasionada por causa de uma desobediência. O Jonas é um profeta de Deus, aonde o texto começa dizendo de seguinte maneira, Jonas capítulo 1, versículo 1 diz, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te, prepara-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas, porém, se preparou, mas ele preparou para fugir da presença de Deus para Tarse. E tendo descido a Jope, achou ali um navio que ia para a cidade de Tarsis, que pagou também, pois, ali a sua passagem, e embarcou nele para ir juntamente para Tarsis, para longe da presença de Deus. Mas o Senhor lançou no mar uma forte tempestade, e fez no mar uma grande tempestade, a ponto em que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um os seus deuses, e lançavam as cargas para fora do navio para aliviar. Chegou-se então a ele, o mestre navio, e disse, que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esses deuses se lembrem de nós e não morramos. E diziam uns aos outros, vinde, lançaremos aqui sorte para que saibamos, porque causa nos sobreveio esse mal. Percebe que todo mundo está procurando uma causa, uma justificativa, por que está acontecendo isso? Por que essa tempestade se levantou? E lançaram sorte, a sorte caiu no Jonas. Então disse o Jonas, declara-nos agora, porque causa nos sobreveio. Que ocupação é tua? De onde você vem? O engraçado é que nesses meus 21 anos, agora 22 anos, nesse ano completo que eu faço parte da igreja, que eu ministro a palavra, que eu estou envolvido dentro desse mundo, vamos dizer assim, de igreja, de fé, de oração, de pregação de palavra, nesses meus 22 anos de conversão, eu nunca vi alguém chegando na igreja com a tamanha sinceridade para dizer assim, olha, eu estou enfrentando tal problema, mas eu quero confessar, eu sou um desobediente, eu sou um completo desobediente. E nisso a gente vê em Jonas. O Jonas sabe que a causa, a razão, a circunstância de tudo aquilo que ele está vivendo, não existe outra resposta a não ser essa. O versículo aqui 9, que ele diz, o versículo 8, perguntam ele, né? De onde você é? Que ocupação é tua? O chefe dos marinheiros ali, o capitão do navio, está perguntando a Jonas, o que você está fazendo aqui? O mundo está acabando lá fora, e você aqui adormecido, dormente, diga-me quem você é, que ocupação é a tua? E o Jonas vai usar da maior sinceridade, e vai dizer assim, e respondeu ele dizendo, eu sou hebreu, temo o Senhor Deus, e que fez os céus e o mar, a terra e o mar. Então os homens ficaram ali espantados e disseram, o que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Deus. E disseram ele, declara-nos agora o que faremos. E ele disse, porque o mar vai se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu e disse, toma-me agora e me lança ao mar, e o mar se aquietará. Bom, nós já conhecemos a história do Jonas, e sabemos que o Jonas é aquele personagem que por causa dessa desobediência, essa história toda, ele vai cair no mar, ele é lançado no mar, e um grande peixe vai vir, vai engolir o Jonas, e a Bíblia diz que ele é levado para as profundezas aquáticas.
A Bíblia fala que o Jonas ainda passou 3 dias e 3 noites dentro daquele ventre daquele peixe. Bom, eu fiquei pensando comigo o seguinte: você que já, por exemplo, foi no mercado e tem aquela parte da peixaria, o fato de você já passar próximo, você já sente o cheiro do peixe. Quando alguém da sua família vai pescar, ou aquele que gosta, a mulher que gosta de ir à pesca, o homem que gosta de pescar, você sabe que quando você volta do rio, ainda que você não pegue grande peixe para trazer para casa, você já volta com aquele cheiro forte. Principalmente quando você pega o peixe para fazer a limpeza dele. Quando abre a barriga para tirar as entranhas, o cheiro é terrível. Agora, eu fiquei pensando comigo, que homem é esse que vai esperar a dor por 3 dias? Porque imagina o Jonas dentro daquela barriga do peixe, aquelas peles da parte interna do estômago, mergulhada até a cabeça dentro do suco gástrico, e provavelmente, sabe lá Deus o que aquele peixe havia comido, porque alguma parte da Bíblia diz que havia algas enroladas sobre a vida do Jonas. Sabe lá Deus o que aquele peixe comeu, e o que está dentro dele em decomposição, em trabalho de decomposição, e o Jonas vai esperar ainda 3 dias nesse sofrimento. Bom, existem pessoas que, infelizmente, ela só vai voltar o coração dela para Deus em meio à dor. Bom seria se todas as pessoas viessem à presença de Deus pelo conhecer Jesus pelo que Ele é, pelo conhecer a vida eterna por aquilo que Ele nos oferece. Não em troca apenas de uma bênção, de uma cura, de uma prosperidade, de um carro, de uma casa própria, e assim sucessivamente. Hoje existe até uma briga entre igrejas, aquele que clama a Deus, aquele que tem a resposta de Deus, aquele pastor que vai fazer oração, que vai te dar aquilo que você quer, e nós estamos esquecendo de tudo aquilo que Deus é o principal. Infelizmente, existem pessoas como Jonas, que as tempestades virão, às vezes por causa de uma desobediência, porque ela recebeu o mandato de Deus, como a Bíblia está dizendo, veio a minha palavra de Deus. Qual é a palavra do Senhor que veio ao teu coração? Do que você anda fugindo? Do que Deus tem pedido a você e você tem fugido? Do que você tem fugido, do que Deus tem falado, e você tem feito o plano B e ainda o C, porque além de descer para Jope, que era o plano B, ele ainda embarca para o plano C. Qual é o plano que você está arquitetado dentro de você para fugir da presença de Deus? Não, pastor, porque eu vou dar meu jeito, eu vou dar meus pulos, e assim quando as coisas melhorarem, eu volto a Deus, eu volto a congregar, e você já não tem tempo mais, você está se esfriando na fé, você está se distanciando, e há quem, que até as práticas do pecado, do passado, que antes o batismo já fazia, ela já está voltando a fazer. Olha, meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor Deus nos fez livres, e é para a liberdade que Ele nos trouxe. Mas eu não posso voltar ao jugo da escravidão. Qual é a tempestade que nós vemos aqui agora, pastor? A tempestade que ela é ocasionada porque eu estou em desobediência à palavra. Que Deus me pediu para me estar num ponto e eu estou indo para o outro. Que Deus me pediu um posicionamento e eu estou fugindo para um plano B, para um plano C. Essa tempestade, ela tem uma causa: a desobediência. Está vendo aí, pastor? É por isso que o mundo está assim. É por isso que Deus está permitindo isso, pastor. É porque a desobediência humana, pastor. Mas a Bíblia não fala apenas de tempestades causadas pela desobediência. Eu lhe disse para você, agora há pouco, que as tempestades que nós enfrentamos aqui no hemisfério sul, a América do Norte não enfrenta. Os Estados Unidos não enfrenta. Quando você vê as tempestades televisionadas, você vê furacão, você vê tornado, você vê tempestade de neve. Nós não temos aqui. A pessoa lá se prepara para uma chuva, para uma ventania,
até as construções são diferentes da nossa. São armas diferentes, são tempestades diferentes. Essa é uma tempestade causada por uma desobediência, vencida como, pastor? Ao terceiro dia, que o Jonas está lá dentro. A Bíblia diz no capítulo 3 que ele vai clamar a Deus. Perdão, no capítulo 2, ele vai clamar a Deus e ali ele vai mostrar arrependimento. Quer sair de uma tempestade causada por uma desobediência? Arrependa-te e volta-te a praticar primeiras obras. Simples assim. Pastor, então tá. Essa tempestade é causada pela desobediência. A tempestade veio, o Jonas foi engolido, está lá naquele abismo, está lá naquela sujeiraiada toda, está na lama, está no pior dos momentos da vida. Ele clama, ele vai arrepender e Deus vai voltar ele ao plano original. Qual é a segunda tempestade? Livro de Marcos, capítulo 4, o versículo 35. Preste bem, tome nota, porque isso aqui é importante para a sua vida. Porque às vezes, o fato de ter Jesus conosco, olha meu irmão, você vai enfrentar tempestade também. A segunda tempestade, agora que eu lhes ensino, e lhe transfiro aqui pela palavra de Deus, e eu quero que você tenha maior atenção, e é muito importante, para que você já não seja mais aquela pessoa empurrada pelo diabo, ou por qualquer conversa fiada, para o lado da apostasia. Ah, bom, se Deus estivesse contigo, você não estaria passando o que você está passando. Ah, bom, se Deus estivesse com você, você não estaria vivendo o que você está vivendo. Bom, entenda, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Qual era a ordem de Jesus? Nós vamos atravessar para o outro lado. E eles então, despedindo a multidão, levaram assim como ele estava no barco. E os outros barcos também seguiram. Ora, levantou-se uma grande, foi pequena não, foi uma grande tempestade de vento, que arremessavam contra aquele barco, de modo que mesmo estavam já próximos a se encher das águas. Na polpa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram dizendo, mestre, não te importas que perecemos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse, acalma-te, emudece-te. E o vento se aquietou, fez-se uma grande bonança, e então lhes disse, olha a palavra de Jesus, por que sois assim tão tímido? Como é que não tendes fé? Você sabe que a timidez, a palavra timidez, a gente usa muito quando a pessoa ela é retraída, ela é para dentro. Ela sabe falar, mas ela é para dentro. Já viu aquela criança arisca que a gente chama, né? Antigamente a gente tinha muito isso no interior. Vinha alguém em casa, a pessoa falava, bom dia, como é que é seu nome? A gente, não quero falar não, não quero falar não. Isso é timidez. Ela sabe falar, ela sabe se posicionar, e às vezes, na ausência daquele estranho, ela fala, ela brinca, ela isso e aquilo. Os discípulos é isso, os discípulos têm fé, os discípulos têm autoridade, porque quando Jesus os levantou, Jesus disse, eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpião, eu vos dou autoridade que em meu nome expulsarão demônios. Eles tinham. E agora, no momento em que a tempestade se levanta, Jesus está dentro do barco. O que Jesus espera, pastor? Que eles fizessem uso das armas que eles possuíam. Por isso Jesus está dizendo, ei, por que você está tímido? E aí eu te pergunto, você agora cristão que está me assistindo em casa, meu irmão, você está passando essa batalha, por que você está tímido de orar? Por que você está tímido de congregar? Estamos passando agora essa quarentena, mas você já deveria ter vindo a Deus há muito tempo. E por que você está tímido? O que está te intimidando? O que está fazendo você ser aquela pessoa retraída? Entendo que Jesus está falando em um despertar agora, porque essa tempestade, ela vai ter uma boa bonança quando Jesus levanta e faz uso da autoridade, dizendo, escuta aqui, ô vento,
cala-te, águas, acalma-te, aquieta-te agora. Os discípulos agora, eles vão dizer assim, possuídos de medo. Olha o versículo 41. E eles possuídos de um grande temor, o temor aqui não é medo, é um grande respeito, é uma grande admiração, de dizer agora, um ao outro dizendo, quem é esse que até os ventos o obedece? Olha, meu irmão, tem muita gente que vai ver realmente Deus em você, quando você, em meio a essa tempestade, não ficar fugindo, não ficar em pânico, gritando, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Ninguém me ajuda, ninguém me estende a mão, e agora? Como a igreja está fazendo agora? Domingo agora, todas as igrejas, não é placa, não é nome, não é título, é agora a igreja, você, entrando numa plena, grandiosa consagração pelo nosso país e pelo mundo, e nós vamos ver Deus trazer resposta. Porque quando a igreja age, Deus se manifesta. Quando a igreja se levanta, algo acontece. Há uma canção que a minha mãe colocava aos domingos em casa, na época do vinil, e a canção dizia assim, eu não lembro quem cantava ela, mas a canção dizia assim, quando o povo do Senhor adora a Deus, sucedem coisas, sucedem coisas, sucedem coisas. Vamos lá? Quando o povo do Senhor adora a Deus, sucedem coisas, sucedem coisas, sucedem coisas. Quando você, povo de Deus, adora a Deus, sucede coisas. Suceder é acontecer. É Deus, quando nós agimos, Deus vai se levantar, Deus vai fazer, e tudo tem que se dobrar diante desse nome poderoso que é o Senhor. Essa tempestade agora, totalmente diferente de Jonas, porque todos estavam aqui em obediência. Jesus disse, entramos, passamos para o outro lado. Eles estavam obedecendo, eles estavam tentando obedecer. E essa tempestade, pastor, o segundo nível de tempestade que se levanta na nossa vida, entenda, cristão, que existem tempestades que vão se levantar independente se Deus está com você ou não. Existem tempestades que vão se levantar porque elas são inimigas do propósito de Deus. Bem à frente, o texto do endemoniado de Gadareno, que Jesus entra naquela cidade e todas as pessoas estavam amedrontadas por aquele rapaz que nem cadeias, nem grilhões prendia ele, e era necessário Jesus ir lá, porque Jesus naquele dia o libertou aquele menino daquele demônio. Existem muitas tempestades que só se levantam, e talvez é o que você está enfrentando agora. Tempestades que têm um propósito majoritário, impedir o propósito de Deus se cumprir na tua vida, de você ser forte para fortalecer o marido, de você, marido, ser forte e levantar a tua casa, de você, pai, ser forte e ser a lâmpada de Deus na sua casa. Existem tempestades que vão tentar jogar você para trás, jogar você para o mundo, jogar você para a derrota, para o fracasso. Está na hora de você se levantar e usar as armas que Deus te deu. Eu falo ainda da terceira tempestade para terminar, que eu falei um pouquinho dela na quarta-feira, que foi a tempestade de Atos 27. Aqui eu já termino, eu serei bem sucinto. Espero eu que você está estudando comigo a palavra de Deus. Isso é bonito, isso é gostoso, isso faz a gente crescer, isso faz a gente triunfar em meio às guerras, isso traz a calmaria no nosso coração, isso faz a gente entender que o poder de Deus ainda é presente na terra e não ausente. Amigos, Atos 27 é a terceira tempestade. Atos 27 fala da história de que Paulo, quando foi preso pelo amor ao Evangelho, ele tinha duas cidadanias. Além de ser hebreu, ele tinha a cidadania de Roma. E ele então, sendo preso dentro de Jerusalém, o que ele faz? Ele aclama para a sua outra cidadania, ele aclama para César, ele apela para César poder julgá-lo. E ele era necessário então, pelo poder político, eles enviam ali homens de Roma que o pega e o leva a ele para depor a César. Ele tinha que se apresentar a César. E o que acontece, pastor? Eles entram numa viagem, entraram numa viagem,
partindo de uma cidade chamada Creta, e eles estão em caminho em direção para a Itália. Quando Paulo está saindo de Creta, ele levanta e diz assim: gente, nós estamos aí enfrentando uma grande tempestade, e eu quero que vocês entendam uma coisa, essa tempestade ela vai piorar. O versículo 9 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava Paulo. Paulo estava aconselhando, dando a opinião, dizendo: essa tempestade vai aumentar. Para que a gente não sofra nenhum dano, melhor a gente ficar por aqui. Ninguém ouviu a ele. Ninguém ouviu. Ninguém deu ouvidos. Entraram para dentro do navio como se nada tivesse acontecendo e viagem à frente. Como hoje, a palavra tem sido pregada por muitos pastores, mas nem todo mundo dá o verdadeiro ouvido ao que está sendo pregado. Há muitas pessoas se derretendo, sabe, caindo, esvaindo, se derretendo como um castelo de areia em meio a qualquer tempestade que vem. Ela está sendo construída em areias e não em rochas. A fé dela está abalável. Ela entra em pânico, ela entra em desespero. Eu acho que esse momento agora de família, que as quarentenas estão acontecendo, eu acredito que a família deveria estar em pé, descansada por nós que somos de Deus. E às vezes nós que somos de Deus estamos sendo o maior criador do pânico. Nós saímos disseminando coisas que é mais do que na verdade está acontecendo. Essa tempestade vai acontecer e ela vai agravar. O Paulo diz: gente, para que não aconteça que não apenas o navio, mas até a nossa vida vão ficar, ninguém ouviu. Porque a terceira tempestade é aquela causada indiretamente. É aquela que são causada por pessoas que estão ao teu redor. Existem muitas pessoas vivendo situações que a culpa não é dela, que a culpa são de outros. Como o mundo está vivendo agora, uma coisa que não veio, você não é culpado, eu não sou culpado. Muitas pessoas e milhões de pessoas estão sofrendo por algo que ela não é culpada. Entenda bem que existem tempestades como essa de Paulo, que ela vai acontecer e ela vai ser danosa, mas a causa, o causador é de terceiros. Quantas pessoas sofrendo por um empregado, às vezes, que atende um cliente mau? Quantas pessoas sofrendo por causa de uma má decisão de um filho? Pessoas que estão sendo afetadas dizendo: pastor, eu estava indo muito bem, obedecendo a Deus, usando a minha fé, mas pastor, há algo acontecendo, a culpa não é minha. Eu estou pagando um preço alto por algo que eu não fiz. Estou pagando um preço altíssimo, pastor Israel, por algo que nem sequer tenho eu culpa alguma. E o que acontece, pastor? O Paulo ele vai continuar clamando a Deus. Paulo vê que as pessoas estão entrando naquela tempestade, ele está ali na comunhão, orando a Deus. A Bíblia diz que um anjo veio até a Paulo dizendo assim: Paulo, ninguém vai se perder. O navio, as cargas podem até se perder, mas nenhuma vida vai se perder. O Paulo levanta no meio da tempestade, quando a coisa grava e todo mundo entra em pânico, e não tem aonde se costear, não tem aonde o navio se acostear. O Paulo diz assim: gente, não entre em pânico. Vocês deveriam ter me ouvido lá atrás. Mas já que isso não aconteceu, um anjo de Deus, a quem eu sou, a quem eu sirvo, ele esteve comigo essa noite, e ele disse: ninguém vai se perder. Olha, há 3 tempestades que eu falei aqui hoje. Poderia falar de outras. Antes de eu entrar na live, eu falava daquele texto de Davi, quando ele diz assim: acalma, ó minha alma, por que se aflige? Poderíamos falar de uma 4ª tempestade, que é aquela pessoa que está vivendo essas 3 coisas dentro da própria vida, ela está afligida na alma, porque um dia ela desobedeceu, e ela um dia quis voltar a obedecer, mas agora, depois de tudo que ela está fazendo para acertar, pessoas estão errando perto dela e está causando agora lutas que
não dependem dela. E o que fazer, pastor? Quando nós clamamos a Deus, quando nós estamos diante de Deus, a palavra de Paulo que ele recebeu daquele anjo é a palavra que eu falo para você aqui agora. O Deus a qual servimos, o Deus a qual eu sou, a qual eu sirvo, Ele está comigo, Ele está com você e nada vai se perder. Deus não vai permitir se perder. Eu quero que você creia nisso. Eu tenho aqui comigo um copo com água e eu quero fazer uma oração por você. Quero fazer essa oração por você que está vendo alguma coisa se perder. Você que está passando um problema na saúde, em casa. Você que está aí abalado. Você que quer fazer alguma coisa. Pastor, eu estou aqui em casa esses dias todos. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Olha, não tem coisa melhor que a gente pode fazer a não ser orar. Oração é um presente que alarga o caminho daquele que o dá. Vamos dar um presente agora. Talvez você diz assim, pastor, eu queria tanto dar até uma cesta básica para alguém. Mas a gente pode dar oração. E nós vamos fazer isso aqui agora. A minha fé vai estar unida com você. Você tem um copo com água, eu tenho aqui comigo. E oremos agora. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai amado, Pai querido, Deus soberano. Nós sabemos, meu Deus, que muitas batalhas se levantarão. O Senhor até diz, meu Deus, que haverá tempo que será apenas um princípio. Deus nos livre. Nos livre, meu Deus, daquilo que é maligno, daquilo que é diabólico, daquilo que é causado, meu Deus, pela má fé, daquilo que é causado, meu Deus, com intenção, com dolo. Que aquela pessoa, meu Deus, faz com a intenção, meu Deus, de ver o pior, de ver, meu Deus, uma catástrofe, uma maldade acontecer. Jesus, que o Senhor defenda agora essa pessoa que está orando comigo, que se sente invejada, que se sente perseguida, que se sente fraca, que se sente, meu Deus, envolta a um emaranhado de lutas, meu Deus, que por mais que ela luta, parece que mais afunda. Senhor, eu estou orando aqui agora, pois assim o Senhor nos ensina a fazer. Que quando as lutas, meu Deus, se levantasse, meu Deus, o Senhor seria o socorro bem presente na nossa hora das nossas angústias. E agora é o momento que a nação clama pelo Senhor. Agora é o momento, meu Deus, que homens, mulheres, jovens, crianças, meu Deus, o mundo, meu Pai, clama para que o Senhor, meu Deus, estenda a tua poderosa mão. Mostra a tua força, repreenda, meu Pai, essa enfermidade, essa doença que tem impedido das pessoas, meu Deus, ir ao trabalho, meu Deus, das pessoas irem às faculdades, às escolas, às igrejas, meu Deus, que proíbem, meu Pai, que estão, meu Deus, nos prendendo dentro de casa. Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, libertar, que o Senhor possa quebrar, meu Deus, essa maldição, Pai. Há muitos, meu Deus, em plena obediência, em casa, Senhor, meu Deus, obedecendo, meu Pai, a lei do homem, obedecendo as instruções. Jesus, abençoa-nos agora, porque estamos em obediência, que o Senhor possa repreender, meu Pai, esse mal, que assusta o Brasil, que assusta o mundo, que o Senhor possa não apenas, meu Deus, combater essa maldição, esse espírito da morte, do coronavírus, mas também, meu Deus, meu Pai, fazer que seja afugentada a luta, a batalha, a guerra, a briga, o desentendimento, a falência, meu Deus, o desemprego, a miséria, o fracasso. Eu digo em nome de Jesus, Satanás, você pelejou, mas não conseguiu, você lutou, mas não vai perseverar, você se levantou, mas cairá. Pelo poder que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos aqui agora, para que haja um novo tempo, para que haja, meu Deus, um tempo de glória, um tempo de recomeços, meu Pai, para a nação, para o mundo, para as igrejas, para, meu Deus, a vida de todos aqueles gritando, implorando, meu Deus, orando, te socorre-nos. Pois o Senhor, meu Pai, é grande, a tua força é imensa, meu Deus, é incontáveis, meu Deus, a autoridade, o poder de fazer o que o Senhor sabe fazer.
João chega a dizer que se fosse para escrever todos os milagres, nenhum livro da face da terra conseguiria escrevê-los, porque o Senhor é grande em fazer. Então faça, Senhor. Mais uma vez nós te clamamos, faça, livra-nos, abençoa, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que tem vivido tempestades por desobediência, você que tem vivido tempestades por obedecer a Deus, e há algo tentando fazer você não viver o propósito. Se você está passando por guerras, por lutas, por tempestades, que foram causadas por pessoas, por terceiros, e você tem sido afligido, você tem sido prejudicado por elas, como o anjo de Deus veio, eu peço que esse anjo de Deus entre na tua casa, entre na tua vida. O Deus de quem somos, de quem eu sirvo, está com você também. Eu te abençoo. Amém? E graças a Deus. Meus amigos, vamos beber dessa água. Participe conosco, confesse. Se você não tem a água preparada, apenas diga aí com você mesmo: eu recebo, eu vencerei essa tempestade, em nome de Jesus. Sejam abençoados. Muito bem, chegamos aqui a mais um final de uma live. Você pode estar ajudando esse trabalho a ser realizado. Nós estamos aí prestes a uma semana importante, que é o momento dos aluguéis, momento que a gente tem que cumprir com os compromissos da obra de Deus. E apesar de não termos aqui os cultos presenciais, nesse domingo agora, nós estaremos aqui na igreja de plantão, com a igreja aberta, e você poderá estar aqui passando pelo dia, para estar pegando sua Santa Ceia, e você vai guardar em casa. No dia 12, nós iremos cear todos juntos. No dia 13, aqueles que acompanham o pastor Zé Maria pelo Facebook, nós estaremos fazendo uma ceia familiar juntamente com ele. Vai ser muito especial, vai ser muito tremendo essa semana agora. Abril é de portas abertas. Abril é abrir das portas. Que Deus possa abrir as portas na sua vida, no nosso país, no nosso mundo, para a glória de Deus. Você pode estar ajudando também a obra de Deus pelo site. A Igreja Identidade de Cristo tem o site, você pode estar lá na barra do seu provedor, seja o Google, seja qualquer outro provedor que você utiliza. Você pode ir lá na barra de pesquisa e digitar www.igrejaidentidadedecristo.com.br. Você estará entrando na página da igreja, ali haverá testemunhos, haverá mensagens de fé, haverá também ali a parte de você conhecer a história da igreja. Se você procurar ali pela parte, aonde tem as doações, você pode estar fazendo a transferência direto para a conta da igreja. Nós precisamos de você, que você possa ajudar a obra de Deus cada vez mais, tá bom? Um forte abraço a todos, amigos, que Deus abençoe. Lembrando que domingo agora, nós teremos uma pequena live, às 9h30 da manhã, eu teria uma pequena live, mas às 18h30, hein? Tem algo especial, eu quero que você fique ligado, eu quero que você assista em casa. Nós vamos estar preparando aqui um verdadeiro culto para Jesus, cumprindo ainda, nós não podemos ter cultos presenciais, estaremos diante aos requisitos pedidos, pelo decreto também do prefeito, governador de São Paulo e também do nosso amado presidente Bolsonaro, mas estaremos aqui fazendo algo especial. Vamos ser igreja, vamos fazer um culto de fé. A maior igreja nós vamos fazer online nesse domingo agora mesmo, domingo dia 5, nós vamos estar de jejum, nós vamos fazer uma live tremenda, numa consagração. Você vai ver a unção de Deus aqui, vai ser tremenda. O Espírito Santo vai tomar a nossa vida, vai ser lindo esse agir de Deus. Domingo agora, 18h30, há um encontro marcado entre eu e você, tá bom? É aí descer e você, é aí descer na sua casa. Um forte abraço, Deus abençoe e uma boa noite.